da tribuna, momento que passo os trabalhos ao vereador Portola. Obrigado, presidente. Quero começar aqui a minha fala agradecendo aos servidores desta casa que nos ajudaram muito na audiência pública da escala 6x1. Agradecer de coração mesmo o trabalho que foi feito aqui. Muito obrigado a todos, em especial o companheiro aqui, agora esqueci o nome aqui, muito obrigado por tudo que fizeram na nossa audiência pública, todo o apoio que a gente teve desta casa. Muito obrigado, gente. Quero agradecer aqui as pessoas que participaram, quero agradecer aqui os sindicatos, né? Enfim, a todos os vereadores da nossa frente parlamentar aqui. Está presente aqui a vereadora Rose, vereador Cláudio, a vereadora Andressa e também o vereador Iago, que ficou até o final aqui. Muito obrigado a todos. Quero... Capitão Ramon. Obrigado, capitão, pela lembrança. Agradecer a todos os trabalhadores que fizeram presente nesta casa naquele dia. Foi muito importante para nós o debate. Como a gente prometeu fazer um debate amplo, a gente fez um debate com empresários e trabalhadores e foi muito produtivo. Inclusive, para dar retorno, hoje à tarde a gente está reunindo a frente parlamentar para fazer os encaminhamentos da audiência pública. Tá? Mas eu quero falar hoje aqui sobre o dia 28 de abril, que é um dia que o mundo para lembrar aqueles que saíram de casa para trabalhar e nunca mais voltaram. É uma data reconhecida pela Organização Internacional do Trabalho, não é simbólica apenas, é uma data realmente para que a gente reflita sobre tudo o que acontece no mundo do trabalho. A gente tem hoje no mundo em torno de 2,9 milhões de mortes por ano. Pessoas que saem para trabalhar e não voltam mais para suas casas, ver seus filhos, sua família. Então, é muito preocupante. No Brasil, essa realidade também ela é chocante. Entre 700 mil acidentes de trabalho por ano, mais de 3 mil mortes por ano no Brasil. Então... Isso significa que, enquanto nós estamos aqui, trabalhadores estão se machucando, estão adoecendo, estão morrendo. Então, precisamos refletir sobre isso. E temos um projeto aprovado aqui nesta casa, que é o Abril Verde, né, que é para a gente refletir sobre tudo isso. Mas eu quero falar aqui de Caxias do Sul, né, que essa realidade ainda é mais cruel. São pais, são mães... jovens, trabalhadores que enfrentam máquinas, risco, cansaço extremo e muitas vezes sem proteção adequada. Eu que conheço bem a realidade das empresas aí, a gente sabe bem como é que é. Caxias do Sul, a gente tem números aqui que, para mim, são alarmantes. Nós temos aqui em torno de 5 mil acidentes, mais de 5 mil acidentes por ano, acidentes de trabalho. Uma média de 5.500 por ano, né? E temos aqui mais de 20 pessoas que morrem todos os anos trabalhando. Eu, infelizmente, presenciei muitas pessoas morrendo e é muito triste. Você sair de casa, o trabalhador sai de casa para ganhar um salário que muitas vezes não é um salário justo e acaba não conseguindo voltar para casa. Então, isso é muito triste. Quero dizer para vocês aqui que em Caxias do Sul a gente tem cerca de 15 acidentes por dia. 15 acidentes por dia nas fábricas. Parece nada, mas são pessoas que ficam em casa doentes, às vezes afastadas, o INSS não paga, as pessoas ficam sem ter o que receber e sem ter o que comer para sua família. Então é muito triste, vereador Cláudio, essa realidade que a gente vive na nossa cidade. Então, queria que a gente refletisse sobre isso e os principais setores que trazem esses números é a indústria metal mecânica, infelizmente.
E falo aqui com propriedade e digo para vocês que a maioria desses acidentes acontecem por pressão dentro das fábricas. Muita pressão quando o trabalhador está pressionado a produzir, quanto mais produção ele acaba trabalhando mais rápido e acaba se acidentando. Então, infelizmente, a gente vê isso todos os dias acontecendo e precisamos estancar isso, precisamos achar uma forma de pensar sobre isso e precisamos refletir não só nessa data de hoje, não só nesse mês. Então, precisamos achar uma saída para que os trabalhadores voltem para suas casas do jeito que saíram, no mínimo, né? Que é saudáveis, e a gente sabe que isso é bem difícil. Vou lhe pedir uma parte. Por gentileza, vereador. Eu Cláudio. queria, vereador José de Abreu, primeiro parabenizar o senhor por lembrar esse dia que é tão importante mundialmente, mas falar que nós tivemos significativas alterações no regramento técnico e legal positivado no ordenamento jurídico brasileiro, em especial com a transição do PPRA para o PGR, que tem como objeto principal, vereador Cristiano Becker, participar de uma forma mais efetiva na construção da norma de segurança. Nós aqui em Caxias temos uma realidade diversa na construção da indústria, muito relacionada à própria produção através das fábricas das suas máquinas. Fique à vontade, Cristiano, depois eu volto. Eu só quero pedir uma questão de ordem. Tenha bondade. Né, invocando o Pois artigo... não, vereador. Eu quero invocar o artigo 104, pedir a prorrogação da sessão até o final do grande expediente. No final da vereador Tenente Cristiano, no final da fala do vereador Jack, a gente procede à votação. Vereador Jack, a Vossa Senhoria continua com a palavra com o tempo garantido. E para concluir, vereador José de Abreu, eu acho que a coisa mais importante que nós precisamos é compreender que os riscos só vão ser mitigados quando houver a oitiva do trabalhador e da trabalhadora. Essa é a questão principal. Nós precisamos ouvir todos os trabalhadores das fábricas, porque os trabalhadores das fábricas conhecem os riscos, vereador Jack. Não adianta ouvir só depois que nós temos grandes acidentes, que as vidas são ceifadas. Então, lembrar no dia 28 de abril a importância desse dia, da conscientização para que nós possamos evitar mortes por acidente de trabalho, mas que nós possamos reconhecer que a legislação avançou, Cristiano. Com a oitiva das pessoas, que os trabalhadores do melhoramento, muitas vezes, são experts, muito mais do que os engenheiros de segurança do trabalho. Porque engenheiro de segurança do trabalho, vereador Rosé, é pago para escrever no papel o que a norma diz. Agora, o empirismo também é ciência, e os trabalhadores precisam ser ouvidos. Tá. Parabéns, Jack. Obrigado, vereador Cláudio. Dizer que eu, a vida toda, fui metalúrgico e participei de CIPAs, né? E fui sempre vice-presidente da CIPA, né? Por lei, o presidente é indicado pela empresa, então a gente conhece bem essa realidade e a gente sabe que tem que ouvir os trabalhadores. Ele sabe aonde que está o problema, ele sabe como evitar o acidente. Não podemos esperar que alguém morra para que a gente tome uma atitude dentro de uma fábrica e resolva o problema. Então, a gente está aqui para tentar amenizar isso e dizer para vocês, gente, que não é pouco. A gente sabe que por mês, mais de um trabalhador morre por mês na nossa cidade, por acidente de trabalho. Então, isso é grave. Nós precisamos falar sobre isso, trazer essa realidade, que é muito impactante na nossa cidade, e dizer para vocês que, falar em ouvir trabalhadores, eu, como sou metalúrgico, estou sempre ouvindo os trabalhadores e junto lá na base. Ontem estive na Marco Polo, né? Ouvindo meus companheiros, foi uma alegria imensa. Quero agradecer aqui a todos que me receberam lá, tanto a direção da empresa quanto os trabalhadores, pela recepção que tive na empresa Marco Polo. Então, estou voltando ouvindo os trabalhadores. E para finalizar aqui, meu tempo está acabando, eu quero aproveitar aqui para parabenizar os sindicatos metalúrgicos pelo congresso realizado esse final de semana, né? Muito importante para os trabalhadores, parabenizar toda a direção do sindicato, em nome do presidente Paulo, a cada diretor do sindicato que faz a diferença nessa cidade, dizer que, destacar aqui a importância dos sindicatos metalúrgicos. Teve uma época nessa cidade, que eu lembro muito bem, no governo Sartori, que teve uma greve dos médicos, onde os médicos pararam de atender aqui. Quem deu todo o suporte a essa cidade foi os sindicatos metalúrgicos com atendimento médico.
A gente abriu o sindicato e as pessoas foram atendidas lá. Então, a importância dos sindicatos metalúrgicos nessa cidade e a importância da direção do sindicato e o trabalho que faz em prol dos trabalhadores. Infelizmente, não pude participar do congresso por um motivo muito importante para mim, que era o aniversário da minha mãe. Quero aproveitar aqui para parabenizar a minha mãe, dizer o quanto é importante para mim, mãe, poder estar aqui. Se eu estou aqui hoje, eu devo tudo para você, minha mãe. Eu quero dizer que eu te amo e te agradecer por tudo que a senhora fez por nós. Só a gente sabe o que a gente passou nessa vida lá no Pinhal da Serra para a gente poder estar aqui hoje. Então, dizer que se eu sou alguém nessa vida, eu devo para a senhora. Então, meus parabéns. Siga sempre sendo essa pessoa maravilhosa que é com a gente, a melhor mãe do mundo, mora lá no barracão, que é a minha mãe. Então, muito obrigado por tudo. Te amo, minha mãe. Dizer que sexta-feira eu vou estar aí para a gente comer aquela costelinha gorda lá, aquela graxinha, né? Aquela picanha um granitinho que ela gosta muito. O médico proibiu ela de comer carne gorda, mas quando eu vou lá, ela só vai lá e pega aquela carninha lá para nós comer. Então, obrigado por tudo, mãe. Obrigado, vereador Jack. Próxima vereadora inscrita, vereadora Daiane Belo, em declaração de líder do Partido Liberal.